Estamos chegando aí no final já. Jesus, nossa torre forte. Tema da nossa mensagem nessa manhã. Eu quero saudar você que está de forma online. Graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Já tivemos o nosso momento social, nosso louvor, já participamos na casa do Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu quero deixar você bem à vontade, caso você sinta desejo no coração de estar nos ajudando, de estar participando nessa obra, nesse ministério, investindo, semeando nesse ministério. Fique à vontade, o nosso Pix é o meu telefone, 21 984 84 3969. Faça isso, faça de coração, participe e tenha as bênçãos de Deus multiplicadas 1000 vezes mais na sua vida. Muito bem, vamos lá. Provérbios capítulo 18, versículo 10, tema da mensagem nessa manhã: Jesus, nossa torre forte. Diz assim a palavra do Senhor: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por essa palavra que será ministrada. Temos aprendido dia após dia, Pai, a entregar completamente a nossa vida a Ti, a ouvir a Tua voz, aprender de Ti, caminhar, Pai, de acordo com os Teus desígnios e mandamentos. Obrigado por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço. E declaro que essa palavra há de surtir os efeitos que por Ti já foram determinados, desde antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor nos fala aí, no versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Nos tempos bíblicos, né? E aí a gente vê também já nos filmes, a torre forte era um símbolo de proteção. Tinha até aqueles castelos que tinha aquele rio em volta, né? E a ponte, depois que levantava a ponte, aquela torre bem alta, e ali eles se sentiam seguros ali, né? E essa torre de proteção ela era erguida como um ponto estratégico de defesa, porque além dela abrigar as pessoas, ela também tinha lá os seus atiradores, né? Ficavam em pontos estratégicos com arco, com flecha, com aquelas catapultas, jogando bolas de fogo, aquele negócio todo. Então, a proteção deles era aquilo ali, e ela era colocada num ponto estratégico, e ela oferecia segurança e confiança aos moradores diante das ameaças. As pessoas estavam ali dentro e se achavam protegidas, se achavam seguras. Assim é Cristo para nós. Quando nós estamos verdadeiramente no Senhor, quando nós entendemos que estamos guardados por Ele, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que o maligno não nos toca, que nós somos separados por Ele com santa vocação, quando nós entendemos tudo isso, e quando nós entendemos que devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa torre forte. O inimigo pode até rugir, levantar, brigar, fazer e acontecer, mas ele não vai nos alcançar. Sabe por causa de quê? Porque aquele que nasceu de Deus te guarda e o maligno não te toca. Mas tem gente que fala isso como se fosse verso. Não, aquele que nasceu de Deus me guarda e o maligno não me toca. Aí alguém passa e fala assim: vou botar teu nome na boca do sapo. Ah, meu Deus do céu, e agora? Vai para baixo da cama, vai para baixo da mesa. Aí vai lá procurar a vovó não sei das quantas lá para poder fazer lá uma mandinga lá, acender uma vela de cabeça para baixo. Que segurança é essa que essa pessoa está tendo do Senhor, se na hora que vem a ameaça, ela não tem condições de continuar? Ela sente medo, ela fica acuada. E agora, o que eu faço da minha vida? Torre forte é o Senhor.
Então, amados, o Senhor para nós é uma fortaleza inabalável. O Senhor para nós é o lugar onde encontramos abrigo, força e segurança. Nele nós estamos seguros. Nele nós estamos seguros. Quantos estão seguros no Senhor, digam amém. Amém. Então, você precisa entender que o Senhor, Ele nos fortalece todo dia. E Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele está do teu lado. Você quer ver uma coisa? Davi se dirigiu ao Senhor de uma maneira muito interessante. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Versículo do 1 ao 3. Segundo livro de Samuel, 22, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, depois que o Senhor livrou Davi, Davi fala ao Senhor: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, ó Deus, da violência tu me salvas. Então nós precisamos ter essa confiança. Aí lá no versículo 33 ele fala assim: Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Mas tem gente que tem que ir lá, não sei aonde, lá fazer preciso para desembaraçar o caminho, preciso acender lá um incenso, acender uma vela, entendeu? Quando na verdade o Senhor é aquele que está ali cuidando. O Senhor é aquele que envia os seus anjos para nos guardar. Quando nós estamos dormindo, os anjos estão ali nos guardando. Nós estamos na rua, os anjos estão nos guardando. Então nós precisamos ter essa confiança. Ele é o nosso refúgio. No Salmo 61, Salmo 61, versículo do 1 ao 4, o Senhor é o nosso refúgio. As pessoas procuram refúgio em tudo quanto é lugar. Muitas das vezes procuram refúgio em lugares errados. Por exemplo, tem pessoas que eu estou desesperado, então eu preciso procurar refúgio. Aí vai se refugiar nas drogas, vai se refugiar na bebida, vai se refugiar em tantas outras coisas que não vão levar a lugar nenhum. A droga vai levar à destruição. Vai lá se vestir no crack. O crack acaba com a vida. As pessoas muitas das vezes se refugiam, sabe em quê? Em passar uma corda no pescoço e tentar o suicídio. Acha que vai dar conta, que vai resolver a situação, quando na verdade ela está simplesmente dando um passo errado, porque a Bíblia condena quem faz isso. Então nós precisamos entender que o nosso refúgio é o Senhor. Tem hora que a situação aperta, eu sei que aperta, tem hora que bate um aperto no coração e até o desespero, mas é nessa hora que você precisa entender que o Senhor é o teu refúgio, que Ele é o socorro bem presente, que Ele está ali do teu lado, é Ele que vai te colocar de pé, vai te fortalecer, vai te deixar caminhando de cabeça erguida. E quando você tem essa certeza, o inimigo ele sai de perto de você, porque ele fala: não, esse aqui não tem jeito, esse aqui eu estou botando aí montão de casca de banana, né, como o pessoal fala aí fora, mas ele consegue passar por uma e por outra sem cair, sem escorregar. Mas que menino! Mas não é você, é aquele que te guarda, é aquele que está ao teu lado, é aquele que te fortalece. Então nós precisamos ter essa consciência
E aí no Salmo 61, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Eu só, o nosso refúgio é quem? É o Senhor. Versículo 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. O Senhor tem uma proteção. Quando ele diz aqui no esconderijo das tuas asas, ele está pegando como referência a águia, os pintainhos lá que se escondem muitas das vezes nas asas da sua mãe. E olha, eu vou te dizer uma coisa: quando uma águia está cuidando lá do seu filhote, não vai chegar perto não, pode ser quem for, vai arrumar uma briga feia. Assim é o Senhor para conosco. Aquele que tentar se levantar contra você vai arranjar uma briga feia, porque o Senhor guarda os seus filhos, o Senhor protege os seus filhos, né? Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Você lembra do povo de Israel lá na hora de atravessar o mar? Meu Deus, que marzão é esse? E agora o que eu faço? Toca na água, Moisés. E eles passaram a pé seco, nem afundava o pé. A água tinha que ser lama, mas passaram a pé seco. Fizeram uma estrada lá especial só para o povo passar. Assim é o Senhor com cada um de nós. É assim que o Senhor nos guarda. É assim que o Senhor nos cuida. É assim que o Senhor nos leva dia após dia a pastos verdejantes e a água de descanso. Porque Ele é a nossa torre forte. Jesus é a fonte de todo poder e autoridade. O seu nome está acima de todo nome. E às vezes o médico chega e dá lá um veredito. O juiz bate o martelo em algo lá contra você. Mas o nome do Senhor está acima de todo nome. Qualquer pessoa aí pode tentar destruir a sua vida, mas se você estiver andando nos caminhos do Senhor, você tem a proteção dele para a sua vida. Ele é soberano. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você ainda não fez, faça. Se você ainda não teve o privilégio de confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia. Amém. Nós estamos caminhando aí para final de mais um ano. Você pode achar que tudo acabou. Você pode achar que não tem jeito mais para a sua vida. Pois eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. A torre forte que é o Senhor está dizendo para você nessa manhã: me confessa. Creia que eu sou teu único e suficiente Salvador. Creia, porque eu quero fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Então o Senhor tem esse cuidado. E aí, quando essa expressão exaltou sobremaneira, ela sugere uma exaltação à posição mais alta, uma elevação acima de todos os outros. Então não existe. Você pode estar, olha, você já caminhou por muitos lugares. Você já bateu em várias portas. Mas hoje o Senhor está dizendo: bata. Bata nesta porta, porque ela vai se abrir. Amém. E você vai entrar. Porque Ele tem cuidado de ti. É verdade, Jesus. Se essa mensagem está chegando até você, é porque Ele está falando ao teu coração. É porque Ele tem
falado já outras vezes, mas você tem feito ouvido de mercador. Você não tem dado atenção, isso aí, mas mais uma vez. E aproveite essa oportunidade. Nós não sabemos se ela pode ser a última oportunidade para a tua vida. Mas eu sei de uma coisa, Deus quer cuidar de você com muito carinho. Glórias a Deus. Ele é soberano. Em 1 Timóteo, capítulo 6, primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Diz assim, a palavra do Senhor, 15 e 16 versículos. Amém? A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Amados, já tivemos muitos líderes, vários, levaram multidões, mas nenhum deles ressuscitou. Se você for lá no túmulo de qualquer um desses líderes que tiveram, Shivá, Buda, Maomé, qualquer um desses aí, nenhum deles ressuscitou. O único que ressuscitou foi Jesus. O único, porque o túmulo está vazio. Ele disse, eu vou ressuscitar o terceiro dia. E ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele disse para você que ele foi preparar morada. E você precisa crer nisso. Porque para que você chegue lá, ele te guarda. Ele fez um compromisso com a tua salvação lá na cruz do Calvário, quando ele deu todo o seu sangue para assinar a sua salvação. Ninguém mais tira a sua salvação. Se disseram para você, olha, se você não se batizar, você vai para o inferno. Se você não jejuar, você vai para o inferno. Se você ficar subindo no monte, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Mentira. Mentira. Se disseram para você que se você não acompanhar a procissão, você vai para o inferno. Mentira. O Senhor já pagou o preço da sua salvação. Ele te comprou por preço de sangue. Ele te comprou por preço de sangue. Você não precisa mais ficar fazendo todos os sacrifícios, porque Ele pagou um alto preço. Ele agora, o cuidado dele agora é te orientar e te levar até o dia que vai estar lá com Ele. Então, amados, Ele não muda. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Mas pastor, eu já ouvi falar de Jesus tem tanto tempo. O povo de Israel ficou escravo 420 anos. E a promessa era que eles iriam para a terra prometida. Chegou o dia. O Senhor enviou lá Moisés e guiou. E depois que Moisés foi recolhido, Josué continuou. E o povo chegou à terra prometida. O Senhor tem promessa para a tua vida. Ele não te abandonou. Você pode até achar que sim, mas Ele não te abandonou. Ele tem promessa para a tua vida. E Ele não muda. Ele não muda. Ele não tem esse negócio, hoje eu estou salvo, aí peguei,
Senhor vai lá para a borracha, apaga seu nome do livro da... Não, não, seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você não era nem nascido, nem formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele já tinha declarado a sua salvação. Você pode estar andando por aí como um dia eu andei, como procurando o caminho sem encontrar, mas um dia eu fui achado por ele. Aleluia. Um dia eu fui achado por ele, porque ele já tinha meu nome escrito no livro da vida. É a mesma coisa contigo. Você pode estar andando para lá e para cá. Se você não aceitar Jesus, não. Se você não confessar Jesus, porque ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Você pode estar agora ouvindo essa mensagem, sentado no meio-fio, com um cachimbinho de crack na mão. Pois eu quero dizer para você que o Senhor te ama. Você pode estar agora dizendo assim: eu vou ouvir esse pastor pregar aqui essa palavra, e quando acabar aqui eu vou dar cabo da minha vida. Não faça isso. O Senhor te ama. Se você está ouvindo, é porque o Senhor te ama. É porque Ele quer fazer coisas grandes e firmes na sua vida. Não desista de você. Você não desista de você, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Então, amados, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Ele não muda. Você já imaginou se Ele deu a vida por você? Aí você foi alcançado por Ele, o confessou como o único e suficiente Salvador. Agora Ele diz: pronto. Agora que você já me confessou, vive a sua vida para ir, está tudo bem. Não. Seria aquela mãe que guardou o bebezinho no seu ventre durante 9 meses, esperou pelo momento do bebê nascer, o bebê nasceu, e aí quando ele completar 1 aninho, que ele dá os primeiros passinhos, agora você vive a sua vida para ele. O que ia acontecer com esse bebezinho? Ia morrer de fome, ia morrer de sede, ia ficar... Assim somos nós. Assim somos nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida completamente dissoluta. E o Senhor vai lá e nos alcança. O Senhor vai lá e nos resgata. O Senhor vai lá e nos traz para o lado dele. E agora Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você já ouviu uma vozinha dizendo assim: não faça isso. O caminho não é esse. Aí você teimou, fez e, desculpe o termo acadêmico, deu com os burros na água. Se arrebentou todo, porque foi teimoso. Já ouviu isso? Isso é a voz de Deus, através do Espírito Santo, falando para você. Sabe por causa de que Ele fala? Porque Ele te guarda. Porque Ele te guarda e quer ver você todo dia andando no caminho correto. Então, não desista de você, porque Ele não desistiu de você. Tenha isso no teu coração. O poder de Deus habita em nós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você é de Deus. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E você sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas maior é aquele que está em você do que o que
está no mundo. E as pessoas ficam aí desesperadas, morrendo de medo, sem saber o que fazer da vida. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Coisa maravilhosa, né? Então, amados, nós precisamos ter isso no nosso coração. No Antigo Testamento, Deus era revelado por muitos nomes. Se falava em paz, Jeová Shalom, né? E assim ia. Todas essas manifestações, Jeová Nissi, Jeová Tsiknu, Jeová Rafá, todas essas manifestações do Senhor, agora todas elas estão em um só nome: Jesus. Jesus é a nossa força. Está procurando paz? Jesus. Saúde? Jesus. Prosperidade? Jesus. Bênção? Em Jesus. Jesus é a nossa rocha, né? Esse novo pacto se cumpre tudo em Jesus. Para isso ele foi lá na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei e ali ele sela um novo pacto. Se me confessares como o único e suficiente Salvador, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando o inimigo se levanta, nós encontramos no Senhor Jesus o nosso refúgio, porque Ele é a nossa torre forte. Ele é aquele que fecha a porta para que o inimigo não entre. Então, amados, Ele é a nossa torre forte para todos os que vivem em aliança com Ele. No Salmo 33, versículo 16. Aqui está embaçado, está me atrapalhando. Salmo 33. Só na lista direita. Versículo 16 e 17 diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Então, amados, quando faz referência a esse cavalo, aos cavalos de guerra, né, é que os exércitos pagãos confiavam que seriam vitoriosos por causa desses cavalos, que eram cavalos fortes, bem treinados. Então eles confiavam em quê? Nos cavalos. Nós não podemos confiar em carros, nós não podemos confiar em cavalos. Salmo 20, versículo 7, versículo 9. Salmo 20, versículo 7, versículo 9. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Nós, porém, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, acho que tem gente que está andando de cabeça baixa. Mas o Senhor está dizendo: ergue-te e brilha. É para levantar a cabeça, é para ficar de pé. O Senhor não te salvou
não assinou o teu nome no livro na vida, para você andar de cabeça baixa, para você andar com uma cangalha no pescoço, né? Com peso, não. Ele diz o quê? Me traz o teu fardo pesado. Eu vou te dar o meu fardo que é leve e suave. É dessa forma que o Senhor quer fazer com cada um de nós. O versículo 9 diz assim: o Senhor dá a vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. O que ele nos fala lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei com coisas grandes e firmes. Aí a pessoa não clama, sabe? Se desespera. Ah, meu Deus, clama a mim. É isso que nós precisamos entender, né? Então, amados, nós precisamos estar cada vez mais sabedores que, como filhos de Deus, devemos esperar nele auxílio e escudo. É esperar nele. O Salmo 33, versículo 18 ao versículo 22. Salmo 33, versículo 18 ao versículo 22 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes em vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Vimos lá em Provérbios 18, na parte B do versículo 10, né? O qual o justo se acolhe e está seguro. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa torre forte, o qual nós estamos lá acolhidos e seguros. Seguros. Isso tem que nos dar tranquilidade. Isso tem que nos dar certeza de dias de paz, de dias melhores. Porque é Ele que está ali nos guardando. Ele é a nossa segurança. No Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, está lá na hora do tumulto, na hora da confusão, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Marcos capítulo 4, versículo 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: é ele, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ele é a segurança. Se você crer, você pode estar passando pelo mar revolto. Você pode estar passando por um momento que a teus olhos, a olho humano, não tem jeito. Você pode estar achando que, bom, agora acabou mesmo, aqui encerra tudo. Aí o Senhor te diz exatamente com essas palavras aí do versículo 39, né? Ele repreende toda essa tribulação, toda essa onda, toda essa loucura que deve estar sendo aí para você estar pensando tudo isso. Ele acalma e emudece toda essa situação. E aí vai passar. E Ele vai contigo. E quando tudo isso passar, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor porque você vai entender que é Ele que te guarda. Você vai entender que se você chegou até onde chegou é porque Ele tem te guardado. Ele tem te livrado. Ele tem te dado livramento, e muitos livramentos que você nem sabe. Mas o Senhor tem te dado livramento.
E para nós encerrarmos, Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você ainda não teve a oportunidade de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. É o dia que Ele está falando contigo. É o dia que Ele está te chamando a ter um encontro com Ele. É o dia que Ele está preparando para você viver em novidade de vida. É o dia que Ele está te dando um novo coração. Um novo coração. Eu queria encerrar esse nosso encontro nessa manhã, chamando você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Tudo que você tem feito até aqui, tudo que você tem ouvido até aqui. E aí agora você vai pensar no seu lugar, onde você está. Você vai rever e saber que o Senhor tem coisas grandes para você. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar o nosso encontro com esse louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Tu és um abençoado. Te abençoo, meu irmão. Recebe as bênçãos do Senhor na tua vida. Preciosa é a nossa comunhão. Venha fazer parte desse povo. Somos povo, Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso a glória do Senhor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. preciso de ti. Obrigado, Pai querido, por podermos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado todos os dias. Obrigado, Pai, por essa semana que está começando. Já declaramos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana vivendo a plenitude do teu amor e da tua paz. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom dia a todos, bom domingo, graça e paz. Nós estamos no núcleo avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graça e paz.